Thaís Bilenque, provando que a política é como nuvem. Saímos na semana passada de uma vitória acachapante do governo, né, por unanimidade, a aprovação da isenção de imposto de renda para a classe média, para uma derrota que, se não foi acachapante, foi muito simbólica nessa quarta-feira, quando o governo não conseguiu aprovar uma medida provisória 1303, talvez o número tenha atrapalhado, né? Com certeza. 13 é o número do PT, que é uma medida provisória muito importante, porque ela tinha... Só se falava de algumas coisas, mas ela tratava de um monte de assuntos, né? Ela tratava da taxação das bets, de aumentar o imposto de 12% para 18%, tratava da taxação das letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrícola, que... Hoje são isentas, a proposta do governo era cobrar imposto de renda em cima disso. Né? E tinha outras taxações assim, ajustes. Inclusive, semana passada a gente contou daquele deputado que reclamou do preço que se paga pelo iPhone no Brasil. Sim. E ele tinha lá os 100, o Cabo Gilberto Silva do PL da Paraíba, e ele tinha lá seus 100 mil aplicados em LCI. Uhum. E eu até tinha dito, né, que ele ia passar a pagar imposto, mas ele foi um dos que votou contra a taxação da sua própria LCI. E tem um outro aspecto essa MP que ninguém fala, a oposição certamente não, e a imprensa mesmo fala pouco, que ela tem um lado todo de contenção de despesa, né? Porque ela criava uma série de programas para racionalizar gastos no benefício de prestação continuada, o BPC, na Previdência e no seguro defeso, que é um lugar onde está tendo muita fraude, né? Dos 30 bi que essa medida deveria gerar a mais para o governo nos próximos anos, e principalmente no ano eleitoral de 2026, e esse foi o grande motivo de a oposição ter se mobilizado contra, dos 30, 10 bi não era aumento de taxação, de alíquota, nada, era corte de despesa, justamente nessas áreas que eu falei. E, portanto, não foi por amor à causa da rigidez fiscal que a oposição derrubou essa MP, causando uma dor de cabeça para o governo quando eles achavam que estavam navegando em mar de almirante e céu de brigadeiro, né? 2 comentários rápidos antes de entrar na discussão dessa medida antes. Eu acho que, em primeiro lugar, esse aspecto que você está esclarecendo, que é importante, sobre redução de gastos, faltou uma comunicação do governo para deixar isso claro e vender essa ideia, a tal ponto que pudesse ter vacinado esse discurso da oposição de que o governo só quer taxar, tá certo? Ponto número 1. Ponto número 2, o fato do governo ter saído vitorioso, e que vitória na semana passada, é uma das explicações, inclusive, para a derrota dessa semana. Sim. É uma reação aos bons ventos que sopram no governo atualmente, e também é uma reação à derrocada da PEC da blindagem, né? O Centrão decidiu, de alguma forma, também usar essa medida provisória convenientemente para mostrar que não ficou tão feliz assim. Eu vou ser ousado aqui, Thaís Bilenque, e você vai me corrigir se eu tiver ultrapassado os limites, mas, na minha opinião, essa votação de quarta-feira foi o início oficial da disputa eleitoral de 2026. O que eu quero dizer com isso? Você pode dizer, não, mas já tinha tido a votação do imposto de renda. Não valeu. Foi unânime, não teve disputa, tá certo? Quando a oposição viu que ia perder, falou, não, vamos pegar uma caroninha aí. Semana passada era Natal, todo mundo estava dando presente. A Thaís Bilenque é perfeita nas metáforas. Essa semana é Réveillon. Foi o Réveillon. A gente estava no esquenta da eleição, não é que a eleição não estivesse dominando os movimentos, né? Pautando os movimentos dos políticos. É que agora soou o gongo e eles foram pra briga, né? E a gente viu esse primeiro round que foi justamente, eu acho que você descreveu à perfeição. Ou seja, a oposição viu que o Lula está reagindo nas pesquisas, viu que ele está ganhando força no Congresso e falou, opa, ou a gente reage agora ou a gente vai ser atropelado. Porque esse projeto, acho que a gente podia entrar na discussão sobre ele em si, esse projeto traria um aumento de arrecadação para o governo no ano que vem. E o que tem nele, né? Você já começou a descrever, mas eu acho que tem um aspecto que é muito importante para ajudar a explicar por que ele foi derrotado. A medida provisória criava a cobrança de imposto de renda sobre aplicação financeira e investimento, que já existe, né? Nas várias formas de aplicação que existem hoje, as alíquotas variam de 15% a 22,5%. O governo
tentou unificar todas essas alíquotas em 18%, inclusive da famosa JCP, que é juros sobre capital próprio, que é usado para que as empresas remunerem os acionistas. O JCP, hoje está em 15%, é um instrumento muito utilizado por grandes empresas hoje. Então, eles teriam, se essa medida prosperasse, um aumento de alíquota de 15% para 18%. Só para ilustrar, essa é uma medida que pegava quem tem dinheiro sobrando, né? Ou seja, sobrando no sentido de que tem dinheiro suficiente para aplicar, para investir, né? Que não gasta toda a sua renda para sobreviver, como é o caso do cabo bolsonarista lá que você tão bem descreveu. Exatamente, o cara tinha dinheiro sobrando, falou, o que tem aí que não paga imposto? Ah, tem LCI, né? Que é letra de crédito imobiliário. Ou tem letra de crédito agrícola. Beleza. Vou nessa. Por que eu vou comprar título do Tesouro se eu posso comprar um título que não paga imposto nenhum? E aí, no caso das bets, as bets já têm essa cobrança de 12%, e não é a primeira vez que o governo, especialmente o ministro Fernando Haddad da Fazenda, tentam ampliar essa taxação, porque hoje é um setor que, assim, hoje tem uma cobrança, mas nos primeiros anos de atuação no Brasil não tinha sequer regulamentação. Então, eles ficaram 4 anos sem pagar nada. Só remetendo dólares para paraíso fiscal no exterior. Bom, aí, na terça-feira, o projeto, finalmente, depois de semanas de discussão da medida provisória, cujo relator é o Carlos Zaratini, um deputado do PT, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, na terça-feira, a comissão mista criada para discutir a medida provisória, mista porque tem senadores e deputados na sua composição, aprovaram o relatório por 12 votos a 13. Um voto a mais a favor do relatório soou o alerta pesado em Brasília. Já estava soando, né? Porque o Haddad precisou ir pessoalmente lá no Congresso, no Senado, conversar com os senadores e com o Zaratini, etc., para tentar fechar esse acordo de líderes aí, né? E aí, na quarta-feira de manhã, deputados e senadores governistas já estavam céticos quanto a essa possibilidade, porque detectaram essa atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, muito colado, segundo o Lindbergh Farias, que é o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, do Tarcísio colado com o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. E aí também o próprio Kassab, né, saíram algumas notas dizendo que passou a ligar, assim como os outros dois, os 3 caciques passando a ligar para deputados, argumentando que essa medida favoreceria o Lula na disputa eleitoral do ano que vem. Eu ouvi exatamente a mesma história, aí do ponto de vista do governo, lá no Ministério da Fazenda, para ser mais específico, eles dizendo que desde a semana passada já tinham notado que o Ciro Nogueira tinha convencido o Tarcísio de Freitas a entrar nesse jogo pessoalmente, pedindo o voto para deputado, dizendo justamente isso, que ou ele agia agora ou ia ser tarde demais. E nessa semana quem realmente foi o fiel da balança foi o Kassab, porque na véspera ele teve em Belo Horizonte almoçando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que está num movimento de agrada a Kassab, né? Porque o vice dele está migrando do Novo para o PSD do Kassab, ele quer lançar o vice como candidato à sua própria sucessão, e eles estavam negociando justamente isso. Daí no dia seguinte, por coincidência, se você pega os deputados do PSD, o PSD rachou, né? O Ministério da Fazenda considera o PSD um partido governista, porque nas votações anteriores... Não dá para dizer que não foi. Nesse caso, ele votou mais a favor do governo do que contra. Meio a meio, né? Um pouquinho mais, mas... Foram 20 votos contrários à retirada de pauta, portanto favoráveis ao governo, 18 votos a favor da retirada de pauta. É que a abstenção... E 7 abstenções. De fato, nesse caso, a abstenção é uma abstenção, né? Porque ela não ajuda... Quer dizer, ajudaria até mais o governo do que... Eu acho. Né? Mas se você olha a distribuição desses votos, você vê que em Minas, a maior parte votou contra o governo, em São Paulo, atuação direta, e no Sul. E já os deputados do Norte, Centro-Oeste, mas principalmente do Nordeste, do PSD, esses daí votaram mais com o governo. Quer dizer, o partido deu uma rachada, como o MDB também rachou, né? Agora, o União Brasil e o PP, né? União Brasil do Ciro Nogueira, PP do Antônio Rueda, esses daí votaram maciçamente. Né? O Partido Progressista deu 40 votos a favor da retirada de pauta. Da retirada, né? Contra o governo. Vou simplificar, 40 votos contra o governo,
um voto a favor do governo. Quem é? Que era o Mário Negromonte Júnior da Bahia. E 9 abstenções, uma das quais do Arthur Lira, que está tentando muito ter o apoio do governo na eleição do ano que vem, se absteve nesse caso. União Brasil teve 8 abstenções, 5 votos favoráveis ao governo e 40 votos contrários. O Republicanos é o partido do Hugo Mota, que foi publicamente mencionado por vários governistas durante a votação como tendo tentado ajudar o governo a aprovar a medida provisória. E o partido dele votou maciçamente contra o governo, no entanto, mas com algumas contraposições. Foram 29 votos contra o governo, 10 votos a favor do governo e 6 ausências. Lembrando que o Republicanos é o partido do Tarcísio de Freitas, né? Então ele realmente agiu nessa votação. A gente vai falar no bloco que vem sobre os ministros que vão não vão, né? Que saem não saem, que acabaram ficando. E a ameaça que eles estão de serem expulsos dos seus partidos por ficarem no governo. O Partido Liberal, o PL do Bolsonaro, deu 73 votos contra o governo, como esperado, 13 ausências e 2 votos a favor do governo. Um deles foi do Nicolas Ferreira. Você tá brincando? Que depois disse que se enganou. E o outro voto foi do Antônio Carlos Rodrigues, que é um deputado por São Paulo muito próximo ao Valdemar, que foi expulso do partido pela imprensa por ser contra a anistia. Ele até agora não foi expulso e ainda continua votando conforme suas convicções. Ou seja, se você ser expulso de um partido é mais uma ameaça do que um fato, né? Agora, vamos pegar então por que os atores se moveram com tanta ênfase e fizeram tanto esforço nessa votação. Quem realmente puxou, até onde eu pude apurar, e aí você vai me desmentir ou não, foi o Ciro Nogueira, presidente do PP. Primeiro a bancar que a oposição precisava fincar a pé nesse assunto e logo convenceu o seu par, o Antônio Rueda, os dois, né, são sócios naquela Upside Down. E eu tô dizendo, eu vou lançar uma nova epítome para definir o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda. Eles são os Freedom Fighters, eles estão lutando pela liberdade, no caso da liberdade de ir e vir deles próprios, né? E então eles têm que entrar nessa briga contra o governo Lula com unhas e dentes, né? Porque estão realmente lutando pela sua liberdade de ir e vir e de movimentar bilhões de reais de fundo eleitoral, fundo partidário e outros bilhões, sabe-se lá de onde vem. Então, esse está claro. E essa posição não vai mudar daqui até a eleição. Eles escolheram um lado que é contra o Lula, certo? E vão até o fim nesse lado. Daí não tem mais essa discussão. O PP, isso é notícia, né, Thaís? Porque o PP, historicamente, sempre foi o partido mais fisiológico do Congresso. Ele, né, batia um vento, se fosse o governo que for, ele ia junto, porque ele queria o seu quinhão, né, em cargos e verbas. E agora virou um partido, aspas, ideológico. Não é bem ideológico, é que eles fizeram uma aposta e essa aposta é anti-lulista. E arrastaram com eles União Brasil. Agora, o Kassab é diferente, porque o Kassab é o rei do jogo duplo, né? Eu brinco que é o partido quântico, tá no governo, tá na oposição, tudo ao mesmo tempo agora. E ele às vezes dá uma no cravo, ajudou lá a fazer o consenso para aprovar o imposto de renda, e essa semana operou bravamente para derrubar a medida provisória. E aí, eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre os objetivos do Kassab. Eu tenho dúvida desse adjetivo, bravamente, com o resultado da votação. Simbolicamente, pelo menos, no sentido de demonstrar para o Tarcísio que, olha, estou do seu lado, estou te dando um discurso de campanha, eu acho que ele pode dizer que ajudou. Efetivamente, você pega lá os votos de São Paulo, de Minas, etc., do Sul, ele vai dizer, ele botou o Ratinho para ajudar, ligar para o Ratinho Júnior, governador do Paraná, ligar para deputado, enfim. Por quê? O Kassab quer ser governador de São Paulo, né? Só que ele, na conta dele, é mais fácil ele disputar essa eleição estando na cadeira de governador do que fora dela. E a única hipótese disso acontecer é se ele virar vice do Tarcísio agora em 2026, portanto, para ele interessa que o Tarcísio seja candidato a governador e não a presidente, para que em 2030, quando o Tarcísio já não vai poder mais ser lançado governador, ter que disputar a presidência,
e para isso teria que se desincompatibilizar do cargo, ele viraria governador e, né, esse é o plano. Só que ele está sendo extremamente bombardeado dentro do Palácio dos Bandeirantes e principalmente pelos bolsonaristas nesse seu intento, e eu desconfio, o Tarcísio está muito desconfiado em relação ao Kassab. Ele, né, sabe que precisa dele, mas não confia. Então eu acho que foi uma demonstração do Kassab para o Tarcísio falar, não, estou do seu lado, mesmo que por um breve momento. Vejo essa movimentação, sim, e como a gente vem falando, né, ele sempre consegue fazer sinalizações que agradem os dois lados. Então, sim, o governo Lula também vai ter um argumento para defender a aliança e dizer que o PSD está no governo com os votos favoráveis a eles, né, 20 mais as 7 ausências. Então, acho que essa estratégia do Kassab tem sempre esse olhar de se posicionar bem em ambos os casos. Mas uma coisa que explica essa atuação incisiva da oposição é que eu apurei que eles estavam considerando que se fosse a voto, no mérito, a medida provisória podia ser aprovada. Porque é impopular você defender, por exemplo, um alívio para as bets. É impopular você defender isenção de imposto para quem ganha mais. Sim. Então, tinha uma chance, e o governo está explorando muito esse aspecto, dessa característica do Congresso Nacional, de quando expostos, os deputados acabarem aprovando medida. E aí, então, eles usaram esse artifício que é muito pouco comum de retirada de pauta de uma medida provisória. Eles não derrotaram a medida provisória nem deixaram ela caducar. Eles retiraram de pauta num prazo que inviabilizaria a sua aprovação. Que é uma medida covarde, né? Porque você justamente não põe o seu na reta, né? O seu pescoço, óbvio. Não vai para disputa, né? Você tira antes. Exatamente. Você sabe que eles tentaram fazer votação simbólica, né? Não queria nem que fosse votação nominal para não botar o nomezinho lá. Para não expor 1 a 1. Exatamente. E depois que a coisa começa a degringolar, o governo chega a dizer, inclusive, que se fosse ao mérito, que defenderia a votação do projeto original da Fazenda e não o relatório do Zaratini. E isso era uma tentativa já quase desesperada do governo, porque ao aliviar para as bets, então tirar esse aumento de imposto para 18%, eles estavam tocando numa questão de honra para o Haddad, para o governo, que é tributar as bets. Tanto isso deixou um gosto azedo, essa derrota, que uma vez derrotado o governo, o Sóstenes Cavalcante, que é o falador geral da República, o líder do PL, que está em todas e não perde uma, deu 2 recados, né? O primeiro, agradecer o Tarcísio de Freitas pelo empenho naquela votação, contradizendo o próprio Tarcísio, que disse que não tinha feito nada. E o segundo recado que ele deu foi: ah, bom, mas o próprio governo não queria taxar as bets. Por nós, as bets não tinham nem que existir. Então, eles já tiraram as bets, né? Tô tentando lavar as mãos, o que é uma inversão total, né, das iniciativas que estão sendo tomadas. O governo vem tentando sistematicamente taxar as bets. Isso foi muito bem notado, porque quando houve a votação do imposto de renda, o Sóstenes, que é muito amigo do Lindbergh, né? Eles são... A gente contou essa história aqui. São brothers, né? Falou pro Lindbergh... Pô, aqui, quando teve a votação de imposto de renda, falou, pô, fiquei até desacorçoado e tal, né? E agora foi o troco. Mas, vamos lembrar que foi o governo do Bolsonaro, que ele apoia, que não regulamentou as bets e deixou elas 4 anos sem pagar 1 centavo de imposto. E crescerem nesse tamanho que estão. Exatamente. E cresceram nos patrocínios de times de futebol, mas cresceram muito na sua representatividade no Congresso, né? Thaís, eu perguntei pro pessoal da Fazenda, falou, quem que é o expoente na defesa das bets que é tão forte assim, que conseguiu convencer o relator do PT a tirar o aumento? Ele falou, todos. Todos, assim, não tem exceção. As bets, elas são uma unanimidade no Congresso, assim. O cara pode até falar que não é a favor, veja bem, mas na hora do vamos ver, não consegue. Porque já é a segunda vez que tentam taxar em 18% e a segunda vez que perdem. Uhum. Realmente é um poder assustador que essas empresas têm. Agora, você falou uma coisa que eu queria explorar um pouquinho, porque foi muito sintomático que no dia da derrota, na noite da derrota, o Lula já veio a público através do ex-Twitter lá, dizer que não era uma derrota do governo, era uma derrota do país, porque era uma medida que taxava rico e voltou com esse discurso, né? A oposição não quer que os ricos paguem impostos no Brasil, o que não é de todo mentira, ao contrário, né? E
no dia seguinte, o Tarcísio de Freitas vem a público dizer que o povo não aguenta mais imposto. Então, claramente, é mais um argumento em favor da ideia do Réveillon eleitoral. É isso, porque o Tarcísio, ao reagir, está se posicionando, o Lula está posicionado já. Sim. E está ficando muito claro quem está de que lado. Então é isso como você estava descrevendo, né? Quem votou com quem já está dando o indicativo de para onde vai. Você sabe que eu fiquei até de madrugada brigando com o ChatGPT? Porque eu tenho uma relação de amor e ódio. Mais de ódio do que de amor. Não, mais de amor, mais de amor. Mas, eu juro, eu fiquei umas 4 horas tentando convencer o ChatGPT a fazer lá uma coisa para mim, que no final eu acabei fazendo na mão, porque eu não consegui fazer ele fazer direito, que é uma tabelinha de todos os deputados que votaram nessa votação, e eu transformei ela em benchmark, né, que é a referência. Para mim, essa é a base do governo, 193, e o resto é a oposição, e quem se absteve é o que pode ir para um lado ou para o outro, ou que não se absteve ou não votou. Quantos são os que não se posicionaram? Boa pergunta, eu não tenho aqui a conta... 253 mais 191, é isso? Não, Vai lá, Thaís, fala. Não, então são 60, depois de horas, assim, a gente cortou, tá? Depois de horas a gente fez a conta, são 68 deputados que não se posicionaram, portanto podem ir para um lado ou não no benchmark aí que você criou. Exatamente. E você veja bem, esse 63 é um volume suficiente para mudar, se forem todos para o governo, é difícil, mas aritmeticamente o governo faz maioria. Então, realmente, essa foi uma votação muito, muito importante, mais até pelo efeito simbólico do que pelo resultado prático. Por que, Thaís? Eu perguntei, né, eu e todos os jornalistas de Brasília perguntaram para o Haddad, para o governo, e agora, o que vocês vão fazer e tal. E o Haddad no quebra-queixo, que é as entrevistas lá que você faz na porta de ministério, né, entrada e saída, aquela coisa rápida, improvisada, falou, não, a gente tem tempo, não temos pressa, vamos estudar direitinho, voltar para a prancheta. Daí o repórter já perguntava, não, mas quarta-feira o senhor tem uma reunião com o presidente Lula, o senhor vai levar tudo? Falando, calma, tá assim. E daí eu fiz a mesma pergunta nos bastidores ali no Ministério da Fazenda, e um alto funcionário lá me respondeu com a seguinte frase: esse é um prato que a gente vai comer frio. Mas não é vingança não, tá? Não, e na própria quarta-feira, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, liberou para o julgamento a ação que discute a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Desculpa o palavrão. O que é isso? O governo tentou acabar com essas desonerações bilionárias no começo do governo, o Congresso derrubou, o governo judicializou e agora o Zanin está devolvendo para a pauta que pode, se o Supremo votar a favor da tese do governo, pode já gerar mais uns bilhões aí para a União em arrecadação que está sendo desonerada, né? Que está sendo não cobrada de grandes setores. É isso aí. Bom, Thaís Bilenque, vamos falar agora das pesquisas que ajudaram a mobilizar a oposição para derrubar essa medida provisória? Vamos falar disso e também, inclusive, mostrar como esses votos indefinidos estão operando. Opa, Thaís Bilenque trazendo furos aqui.